Nós estaremos refletindo na palavra do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é valor. Valor. Talvez você esteja pensando, já vem o pastor falar de dinheiro de novo. Mas não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com dinheiro também, porque valor, o próprio nome, né? Quando a gente fala em valor, a gente pensa em dinheiro, né? Mas o que é valor? Porque o valor, a palavra valor, ela não é dada só para dinheiro, né? Tanto que a gente fala, quando eu pergunto quais são os seus valores, você não pensa só no dinheiro que você tem na caderneta de poupança, se é que tem algum. Espero que esteja bem gorda, né? Mas você pensa também em outras coisas, né? Os valores, né? Como respeito, como honestidade, né? Os valores que a gente tem de nós como pessoas, né? E por isso nós vamos refletir um pouco nessa questão do valor, o que é valor. Uma coisa que me chamou a atenção nesse último mês que passou, eu vi uma notícia, não sei quantos viram, mas de que lá em São Paulo, lá no bairro da Vila Mariana, foi encontrado um Volkswagen Fusca ano 1950. Uma raridade, né? Os colecionadores de carros ficaram alvoroçados, né? Eu não sei quantos aí gostam de carro, né? São colecionadores, mas criou um alvoroço tão grande naquele povo, porque eles viram que era um Fusca 1950, lá perto da Segunda Guerra, uma relíquia, que tinha só 14 mil quilômetros rodados. Mas não foi isso que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção da notícia foi que o valor que foi avaliado o carro foi em R$1 milhão. Aí eu falei, puxa vida, R$1 milhão, né? E aí eu comecei a pensar, né? Como que alguém em sã consciência vai gastar R$1 milhão num Fusca 1950? E eu sei que tem uns irmãos aí que gostam de Fusca, e já estão falando, nossa, pastor, tá uma pichincha isso. E aí a gente vai ver um pouquinho o que é essa história desse Fusca 1950 tem a ver comigo e com você. E além disso, o que ela tem a ver com a Bíblia, o que ela tem a ver com o cristianismo. Porque é interessante, porque quando se fala de valor, existe um texto na Bíblia que é muito parecido com essa história. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 13, versículos 45 e 46. Nós iremos projetar aí, Mateus, capítulo 13, 45 e 46. São dois versículos pequenos, dois estão aí na tela já. Olha o que diz a palavra de Deus. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, que possamos entender o valor de estar contigo. Que possamos, Senhor Deus, entender nessa manhã o quão valoroso é o Senhor para nós. E colocar o Senhor no lugar certo na nossa vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Se a gente quiser saber o que é valor, quem que a gente tem que procurar? Se você quisesse saber a respeito do corpo humano, você não iria procurar um médico? Claro, né? Se você quisesse saber a respeito de alguma lei, de algum contrato, eu tenho certeza que você vai procurar um advogado. Da mesma maneira, se você quiser saber a respeito de como construir uma casa, você vai perguntar para um arquiteto, um engenheiro, né? E se a gente quer saber o que é valor, a gente tem que perguntar para quem? Para um negociante, algum economista, algum negociante. É interessante porque aqui, nesse trecho de Mateus, a gente vê um negociante. Diz que era um homem negociante, um homem que negociava e procurava pérolas, um negociante de joias. Ele era um negociante, ele sabe o que é valor. E por isso que, tanto que o título dessa mensagem, ele vem desse texto, porque ele encontra essa pérola de grande valor. E negociantes, eles entendem de valor.
né? E eu gostaria de refletir nessa manhã 3 grandes ensinamentos que esse negociante, ele nos dá. 3 ensinamentos para a gente entender o que é valor, qual que é a diferença entre preço e valor. Não sei se você já parou para pensar, quem já foi para a escola sabe um pouco a diferença entre preço e valor. Às vezes acha que é a mesma coisa, né? Mas a gente vai entender um pouco o que é esse negócio de valor, né? A primeira coisa, primeiramente o que essa parábola fala, né, realmente dessa pérola de grande valor, e para a gente entender, antes da gente entender o que é valor, a gente precisa entender que o valor ele é algo relativo. Ele varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, no caso desse Fusca 1950, a gente viu que tem pessoas que talvez estejam dispostas a pagar R$1 milhão por esse Fusca, né? Agora, quanto vale esse Fusca 1950, que não anda, na garagem da sua casa? Para você. Para mim, eu acho que eu pagaria ainda um carreto para levar embora, porque para mim não tem utilidade nenhuma. Para outros, é uma relíquia, né? O valor ele muda de pessoa para pessoa, né? De qualquer coisa. Por isso que é difícil a gente definir o que é valor, porque o valor para um vale uma coisa, para outro vale outra coisa, né? E é muito comum isso, até os negociantes, né, de imóveis, né, quando chegam assim, falam assim, quanto que você quer na sua casa? Minha casa vale R$1 milhão, né? Aí o corretor olha assim e fala, um pouco menos, né? E de modo que a gente começa a entender que, né, por exemplo, qual que é o valor que você pagaria nesse Fusca 1950? Né, se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, ia ter desde nada até talvez R$1 milhão. Não sei, ou até gente que ia estar pagando para se desfazer do negócio, né? Agora, o valor ele muda e meus irmãos, né, o que é valor, né? Valor é justamente o preço pago. Valor é o preço que é pago. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Valor é o preço pago. É o preço que é pago. Não adianta, por exemplo, alguém falar, minha casa vale R$1 milhão. Tá, alguém está disposto a pagar R$1 milhão pela sua casa? Se alguém estiver disposto a pagar esse R$1 milhão, aí ela vale R$1 milhão. Dizem que esse Fusca vale R$1 milhão. Se alguém estiver disposto a pagar esse valor, então esse realmente é o valor do Fusca, é R$1 milhão. Agora, se é o que vale R$1 milhão, quem quer comprar? Aí ninguém compra. Vale 500 mil, ninguém compra. Vale R$10, R$10 alguém compra, R$10. Então ele vale R$10 na verdade, ou seja, o valor é o preço que é pago, não é o quanto a gente acha que vale. Porque a gente pode achar qualquer coisa, aliás eu aprendi, a gente pode achar qualquer coisa nessa vida. Isso é legal da vida, a gente pode achar qualquer coisa. Mas a realidade não é igual àquilo que a gente acha. O valor ele é isso. O valor ele está nessa categoria. Por isso que o valor é o preço pago, né? E isso não é só na questão do dinheiro. É na questão também, e o negócio começa a ficar mais complicado, porque às vezes, quando a gente coloca a palavra valor, a gente começa a comparar dinheiro com coisas que são intangíveis, ou seja, que não têm valor numérico, né? Por exemplo, né, quem é marido sabe disso. Por exemplo, qual é o preço de um buquê de rosas? Né? Tem marido que não compra faz tanto tempo que nem sabe o preço, né? Vamos perguntar para os namorados que talvez saibam. Namorados, qual que é o preço de um buquê de rosas aí? E nem os namorados sabem, está feia a coisa. Ó, o Ministério de Casais, por favor, aí vamos dar uma agitada nesses homens. R$50? 150? Olha, esse daí caprichou. R$150 é o preço, né? Mas qual é o valor disso que isso tem quando qual é o valor, qual é o preço de você ter um sorriso da sua esposa? Qual é o valor de você ter sua esposa feliz a semana inteira? Uns falam, não tem preço, né? Família, né? Esposa feliz, vida feliz, né? Lembre-se disso. Qual é o valor? Percebe que agora a gente está falando de valor que não dá para comparar. A gente começa a falar, puxa, quanto custa isso, o preço, mas qual é o valor que isso tem? Porque o valor não é só o dinheiro em si. São outras coisas que o dinheiro traz. E aí, quando a gente começa a comparar algumas coisas, poxa, será que eu caso ou compro uma bicicleta? Percebe? São comparações que dinheiro com coisas que não são dinheiro, e a gente começa e principalmente quando a gente vê que pessoas dão valores diferentes para uma coisa,
E aí, porque dinheiro, tudo igual, né? Os R$50 para mim, R$50 na minha carteira, na tua carteira, é R$50. Agora, tem coisas que não são dinheiro. E aí que começa a ficar complicado o negócio. Né? E não é de hoje, né? Eu lembro, desde lá de 1983, teve um tal de Eduardo Dussek que criou uma música, diz: troque seu cachorro por uma criança pobre. O rock das cachorras. Então, os irmãos que estão rindo aí, porque são da época, lembra? E o que essa música dizia? Troque o seu cachorro por uma criança pobre. Né? E é interessante, porque se a gente for pensar em dinheiro, né, o custo de você ter um cachorro, eu fui ver quanto que o brasileiro gasta em média com cachorro. Eu fiquei pasmo. R$340 por mês. É o custo médio de ter cachorro. Né? Os meus lá acho que estão abaixo da média. Eu tenho 2, coitados. Né? Estão bem abaixo da média. Os lá de casa estão bem abaixo dessa média. Nem posso contar para eles essa média, senão eles vão fazer greve. Mas aí a gente pensa, né? O que vale mais? A gente fala, não, vale muito mais a gente cuidar das crianças pobres, não é verdade? Amém? Amém, do que ter um cachorro. Mas por que tem muito mais cachorro nas casas do que gente ajudando crianças pobres? Valores. Porque o valor é o que se paga. É o que se demonstra, é o que é pago. Porque tem gente pagando para sustentar seus cachorros. Mas não tem pessoas contribuindo para as crianças pobres. Por isso que por que é importante a gente falar que o valor é o preço pago? Porque às vezes a gente fala que tem valor, mas não tem, porque não pagou o preço. Na nossa cabeça é muito mais valoroso eu ajudar uma criança pobre do que ter um cachorro. Mas muitos de nós mesmos temos cachorro, gato em casa e não ajudamos crianças pobres. Concorda comigo que isso é uma inversão? Por que o pessoal fala inversão de valores? O que é inversão de valores? É quando a gente acha que é uma coisa, mas na verdade o valor é realmente o que eu estou pagando. Ou seja, a minha ação, o fato de eu pagar, demonstra qual é o meu real valor. Qual é o valor que realmente eu dou para as coisas. Isso, não estou falando só de comprar coisas, estou falando de tudo na nossa vida, toda a nossa espiritualidade. Aqui a gente vai entender que realmente é o valor. Né? E assim é também até na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Porque muitos acreditam que ser cristão é algo de valor. Não, você acredita que é importante. O que é mais importante na sua vida? Não, Deus é mais importante. Né? Mas são pessoas que não pagam o preço. De maneira que se não paga o preço, não tem valor. Não tem valor. A gente pode falar, a gente pode achar o que a gente quiser. Mas se nós não pagarmos o preço, nós não damos valor. Né? Muitos dizem que Deus é tudo para eles, mas não querem pagar o preço. Isso mostra que na vida dessas pessoas, Deus não tem valor nenhum. Deus não tem valor nenhum, porque valor é o preço que é pago. Se eu estou pagando, se eu estou de alguma maneira investindo, e aí não é só dinheiro, é tempo, é esforço. Se eu não estou investindo, então para mim, eu estou dizendo na verdade que eu não dou valor. Eu posso achar que tem valor, mas na verdade não tem, porque não foi pago. É por isso que Jesus, né, ele vai falar e ele mostra que tem um preço que tem que ser pago. Existe sim um preço a ser pago por ser cristão. É lógico que depois a gente vai falar sobre o preço que foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Mas olha o que diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Que Jesus dizia, e ele dizia para todos, ele não dizia para alguns, ele dizia a todos. Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ser cristão, se alguém quer ser chamado de cristão, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Tem um preço para ser pago. Não é dinheiro. É dinheiro? Não. Tem o preço de se negar a si mesmo e de carregar a sua cruz todos os dias e de seguir a Jesus. Existe esse preço a ser pago. Claro que o que Jesus fez na cruz, no Calvário, a gente pode pensar, não, então isso são obras. Não, isso é o preço a ser pago por acreditar que Jesus pagou o preço, porque existia um preço a ser pago que nenhum de nós poderia pagar, que é o preço de se reconciliar com Deus. Esse preço só Jesus tinha o dinheiro para pagar. Nenhum de nós tínhamos como pagar. E aí Jesus ele foi e pagou esse preço na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter reconciliação com Deus. Mas o fato de nós queremos crer em Jesus nos faz precisar pagar esse preço. E será que eu e você temos
pago esse preço? Veja que aquele comerciante da pérola, ele encontrou uma pérola de grande valor. O que ele fez? Ele foi e comprou a pérola. Isso mostra que ele deu valor para a pérola. Por quê? Porque ele foi e comprou. Ele comprou aquela pérola. E meus irmãos, da mesma maneira, existe o preço a ser pago por ser cristão. E eu quero perguntar, será que você está disposto a pagar esse preço de ser cristão? Será que nós estamos dispostos a pagar esse preço? E se eu não tenho pago o preço por ser cristão, eu estou, na verdade, dizendo que ser cristão não tem valor para mim. Eu estou dizendo, na verdade, que Jesus não tem valor para mim. E a gente, às vezes, percebe como às vezes a gente fala e a gente não age. Quantas vezes a gente fala uma coisa, a gente acha alguma coisa, mas quando a gente olha na realidade, começa a olhar nas nossas ações, o quanto que nós temos dado valor para a nossa vida com Deus. E aqui essa é a primeira lição que esse negociante nos ensina, que valor é o preço pago. Valor é o quanto eu estou disposto a pagar. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço de poder dizer eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus? Porque há um preço a ser pago. O preço ele é alto, ele há um preço sim a ser pago. Mas existe uma segunda lição que esse comerciante ele nos dá, que veja lá de novo, lá em Mateus capítulo 13, que ele era um homem que negociava e procurava boas pérolas. Um homem que negocia e procura boas pérolas. Né? E meus irmãos, veja que ele procurava boas pérolas. E isso é uma lição muito preciosa por nós. Sabe por quê? Porque as pérolas, elas são algumas pedras preciosas que são diferentes de outras. Porque tem coisa que a gente acha ao acaso. Né? Por exemplo, às vezes você perde uma chave de casa, a chave do carro, né? Quem nunca perdeu, né? E aí depois você está lá, quando vira e mexe, você senta no sofá, vê do lado da almofada, olha o que eu achei, encontrei, né? Ou né, perde alguma coisa, perde uma joia, perde algum bem, né? E aí de repente você está lá em casa, abriu uma caixa, olha, achei, né? Estava procurando, achei ao acaso, né? Pérola não é assim. A pérola, sabe como que a pérola é feita? Ela é feita dentro de uma ostra. É uma ostra que ela, quando entra alguma impureza dentro dela, começa a se formar, é um mecanismo biológico da própria ostra que começa a envolver aquela sujeira e aí cria aquela pérola. Ou seja, se eu quiser procurar a pérola, eu tenho que saber onde que eu acho a pérola. E ela somente está dentro da ostra. De maneira que só encontra a pérola quem procura a pérola. Isso parece ser meio óbvio, né? Lógico. Não, mas se eu quero achar a pérola, eu tenho que saber onde eu vou procurar. Eu não vou procurar achar a pérola no canto da sala, debaixo da almofada, no meio da minha gaveta. Não, a gente não vai encontrar pérola lá. Se a gente quiser encontrar pérolas, a gente tem que saber onde encontrá-las. E somente encontra pérolas quem procura por pérolas. E da mesma maneira, meus irmãos, nós devemos buscar a Deus. E esse é segundo grande ensinamento que esse negociante nos dá, que nós devemos buscar aquilo que é valoroso, e o que é mais valoroso é Deus. E da mesma maneira que somente encontra pérolas quem procura por pérolas, somente encontra Deus quem busca a Deus. E quantas vezes a gente quer encontrar a Deus, mas a gente está buscando por outras coisas, né? Olha aqui que diz lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Veja que a Bíblia fala para nós buscarmos a Deus. Isso parece meio óbvio. A gente fala, poxa, pastor, mas a gente está aqui, a gente veio para a igreja buscar Deus. Né? A gente está aqui, já está falando para quem está lá fora, porque a gente está aqui buscando a Deus. Né? Sabe que isso não é verdade? Porque tem muita pessoa que vem para a igreja não para buscar Deus, vem para a igreja para buscar outra coisa. Eu vim para a igreja, Senhor, porque eu estou precisando de um emprego. Eu vou lá para ver se o pastor faz uma oração por mim, eu consigo um emprego. Eu não vim buscar Deus, eu vim buscar um emprego. Às vezes eu vim para a igreja porque a minha situação financeira está ruim. Eu não vim buscar Deus, eu vim buscar uma resolução para a minha situação financeira.
Às vezes eu vim para a igreja porque eu preciso de um milagre na minha vida. Eu não vim por causa de Deus, eu vim por causa do milagre. Percebe como isso é real? Quantas pessoas têm ido às igrejas buscar outras coisas, mas não buscar a Deus? Vem buscar aí um milagre, uma bênção, vem buscar aceitação, vem buscar amizades. Eu vou ali porque ali o pessoal é legal, a música é legal. Mas não vem buscar a Deus. E veja, meus irmãos, nós somente buscamos outras coisas, esquecemos o que é realmente importante, o que é de mais valor, que é buscar a Deus. E tem muitas pessoas que buscam e não encontram, sabe por quê? Porque não buscam de todo o coração. Veja o que esse texto diz, que vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. E o que é de todo o coração? O que é de todo o coração? O que tem a ver isso daqui de todo o coração? Porque tem muitas pessoas que buscam a Deus, mas buscam também outras coisas. Tem outras coisas no meu coração do que não somente a Deus. Eu vim buscar a Deus, mas também, Senhor, o Senhor sabe, né? Eu estou precisando de essa coisinha aqui. Senhor, estou precisando desse milagrezinho aqui hoje, Senhor. Senhor, eu vim aqui hoje sim para buscar o Senhor, mas também, Senhor, o Senhor conhece a minha vida, Senhor. O Senhor sabe do milagre que eu preciso hoje, Senhor. Ou seja, a gente tem coisas na cabeça, mais coisas na cabeça do que a Deus. A gente não tem Deus em todo o nosso coração. E meus irmãos, esse é o motivo de muitas pessoas não encontrarem a Deus, porque buscam Deus, mas buscam outras coisas também. E meus irmãos, nós precisamos buscar somente a Deus. Quando a gente entende que tudo que nós precisamos buscar nessa vida é Deus, os nossos valores começam a se inverter. A gente começa a entender realmente essa questão dos valores. E meus irmãos, ser cristão é buscar a Deus. E o preço a ser pago por ser cristão é buscar a Deus todos os dias. Não somente aos domingos, mas todos os dias. Lembra, né, que Jesus falou? Né? Que Jesus fala lá no texto de Lucas capítulo 9, 23? Né? Que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e dia a dia, todos os domingos, uma vez a cada 6 meses, toda sexta-feira santa de ano bissexto, né? A pessoa vem na igreja. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Veja, meus irmãos, isso é buscar a Deus. E nós precisamos buscar a Deus, assim como aquele comerciante, ele buscava, ele encontrou a pérola porque ele procurava por uma pérola. Nós precisamos sim buscar, ser intencionais na nossa busca ao Senhor. E posso falar uma coisa para vocês? Se você vir aqui na igreja buscar um milagre, eu não sei se você vai ganhar um milagre. Deus sabe. Se você vir buscar uma cura na igreja, eu não sei se você vai ganhar uma cura na igreja. Deus sabe. Se você vier buscar resolução para a sua vida financeira, um emprego, uma promoção aqui na igreja, eu não sei se você vai ganhar, Deus sabe. Mas eu sei uma coisa, se você vier procurar Deus, você vai encontrar. Porque essa é uma promessa do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Vocês vão me achar. Deus vai falar, eu vou ser achado por vocês. Se vocês me buscarem com todo o seu coração. Meus irmãos, que lição preciosa é essa? Às vezes a gente está procurando coisas, pérolas de pequeno valor, e a gente se esquece da pérola de maior valor, que é o nosso Senhor Jesus. Às vezes dedicamos tanto tempo, tantos gastos com a nossa vida, com coisas que são sem valor, quando na verdade tudo que nós precisávamos buscar é Deus, buscar o Senhor com todo o nosso coração, buscar a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas seriam acrescentadas. Isso é uma promessa do Senhor. Buscar com todo o nosso coração. Todos aqueles que buscam, encontram. E sabe o que acontece quando nós encontramos a Deus? Nós entendemos a terceira lição que esse negociante tem para nós. Veja aqui. A terceira lição que esse negociante nos dá. Veja que quando ele encontra a pérola de grande valor, o que ele faz? Ele vai, vende tudo o que tinha e compra aquela pérola. Veja que é uma sequência. Ele encontra a pérola de grande valor. Ele vai, vende tudo o que tinha. E depois vai e coloca tudo que ele tem naquela pérola. Sabe por quê?
Porque quando ele encontrou aquela pérola, tudo que ele tinha perdeu o valor. Quando ele encontrou aquela pérola preciosa, tudo aquilo que ele tinha visto antes parece que perdeu o valor. Como isso é uma verdade, meus irmãos, quando às vezes nós encontramos coisas que as outras coisas perdem o valor. Quem sabe disso são os maridos quando olham suas esposas. Quando olharam pela primeira vez. Eu lembro quando eu olhei minha esposa pela primeira vez. Eu olhei ela, as outras perderam o valor. Oh, ela não está vendo, depois ela vê no VT. Enfim. Quando nós encontramos, meus irmãos, algo que realmente nos faz amar, faz encontrar o verdadeiro amor, a gente está disposto a largar tudo por isso. Igual o namorado, fica apaixonado, né? Eu não sou o único não, né? Vocês estão falando, mas vocês também, vai. Mas quando nós encontramos realmente algo que seja muito valoroso na nossa vida, nós estamos dispostos a largar tudo, a vender tudo, por essa pérola de grande valor. E assim é no reino de Deus. Quando nós temos um real encontro com Cristo, quando realmente nós encontramos a Deus, os nossos valores são transformados. E o resto perde o valor, sim. O resto acaba perdendo o valor. A gente vê isso acontecendo com muitos homens na Bíblia. Olha lá o salmista Davi, no Salmo 16, versículo 2. O salmista, ele teve um encontro tão real com Deus, ao ponto dele poder dizer ao Senhor, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Esse cara era rei. Dizem que ele não tem bens, ele tinha muitos bens. Mas ele falava, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Porque ele teve um encontro com Deus, ele sabe que não dá para comparar o valor de estar na presença de Deus do que o valor das outras coisas da nossa vida. A mesma coisa o apóstolo Paulo, olha o que acontece. O apóstolo Paulo, depois de ter um encontro com Jesus Cristo, olha o que ele diz lá em Filipenses capítulo 3, 7 a 9. Mas o que para mim era lucro, o que para mim era valor, o que para mim era o que eu achava que tinha valor na minha vida, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ah, meus irmãos, que coisa linda. Quando uma pessoa ela encontra Jesus Cristo, todo o resto perde o valor. Quando nós encontramos a Jesus Cristo, tudo parece que não tem mais valor. Aquele emprego, a minha promoção, a minha vida financeira, a minha casa, meu carro, minha família, parece que isso perde o valor diante do valor que é estar na presença, de ser encontrado por Deus. Por isso que essa é a terceira grande lição. Quando nós encontramos a Cristo, tudo o resto perde o valor. Tudo o resto perde o valor. De maneira que, ao mesmo tempo que essa é uma afirmação, isso serve também de reflexão para nós. Será que o nosso coração ainda está apegado com muitas coisas nessa vida? Será que nós temos dado muito valor ainda a estas coisas? Será que quando nós viemos à igreja, será que o que nós trazemos como valor, como que é importante para nós são as outras coisas? É a minha reputação enquanto pessoa, é o meu sucesso, é a minha carreira? Será que isso tem sido de mais valor para mim do que o valor de estar no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus? Os valores que nós temos dados às coisas dessa vida mostram se verdadeiramente nós encontramos o Senhor. Porque aquele que encontra o Senhor realmente tem essa inversão de valores, tem os valores da sua vida mudada. Porque nós, o ser humano, o ser que não conhece o Senhor, quem não encontrou a pérola de grande valor, não tem motivo para querer não dar valor às outras coisas. Veja que aquele negociante, enquanto ele não tinha a pérola de grande valor, enquanto ele não tinha encontrado aquela pérola, ele estava feliz com o que ele tinha, com a casinha dele, com o carrinho dele, com o empreguinho dele.
Mas quando ele encontra aquela pérola, ele está disposto a largar tudo por ela. Meus irmãos, se nós percebemos que nós ainda valorizamos mais as coisas desse mundo do que o Senhor, é nosso dever continuar buscando o Senhor de todo o coração, porque talvez nós ainda não temos encontrado ainda o Senhor. E aqui eu não estou querendo dizer para os ímpios, eu estou querendo dizer para você que já está na igreja, para você que já tem buscado ao Senhor, porque o Senhor, Ele é o Deus que nós encontramos dia a dia, não é o Senhor que nós encontramos uma vez na vida. Tem crente que acha que, não, eu já aceitei Jesus, eu já tive com Jesus. Todo dia, porque é todo dia. Jesus diz que o valor, o preço pago é dia após dia, todos os dias encontrando o Senhor, todos os dias indo até a cruz do Calvário, todos os dias nos derramando diante dos pés de Jesus Cristo. Isso é ser cristão, isso é encontrar o Senhor todos os dias, isso é buscar o Senhor. E quando nós encontramos, meus irmãos, os nossos valores são transformados. E será que realmente, quando nós olhamos para as nossas vidas, quando você olha para a sua vida, será que os seus valores estão corretos? Ou será que a gente ainda está gastando nossos recursos, o nosso tempo, os nossos esforços, talvez com nós mesmos, com querer construir a minha vida, querer construir a minha carreira, querer fazer com que o meu nome seja conhecido, e não o nome do Senhor. Por isso, se nós ainda temos os valores invertidos na nossa vida, talvez isso seja um sinal que seja preciso buscar ao Senhor. Veja que é uma inversão da questão de causa e consequência. Tem gente que acha que fala, eu vou vender tudo para sair buscando. Não. Não foi isso que o comerciante fez. Ele não falou, vou vender tudo, agora eu vou pegar o dinheiro e vou encontrar uma pérola. Não. Ele foi primeiro buscar. Depois que ele buscou, ficou muito fácil ele vender tudo, né? Porque às vezes eu mesmo, às vezes eu lia o texto de Atos aqui, falava que as pessoas vendiam os seus imóveis, jogavam aos pés dos apóstolos, e falou, que bando de louco. Como é que o cara vai vender a casa dele e dar para os pastores aí, tanto pastor picareta por aí? Aí começa a ver o que leva uma pessoa em bom senso a fazer uma coisa dessa. Veja que é questão de causa e consequência, porque quando a gente acha que eu tenho que vender tudo para poder encontrar e comprar, não é isso. Eu primeiro encontro. E depois que eu encontro, aquilo perde o valor. Para mim é como lixo, é como o apóstolo falou. A minha vida não serve para nada, eu sou um lixo. Porque eu encontrei. Eu gosto muito do texto de Isaías, lá no capítulo 6, quando ele diz, ai de mim, porque eu encontrei o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida se transforma, tudo o resto perde o valor. Por isso que eu quero dizer para você, não adianta eu querer falar, eu vou ter esse valor a partir de hoje. Não adianta. O que a gente pode ter, o que a gente pode fazer nessa questão de espiritualidade é buscar o Senhor. E uma vez que a gente encontrar o Senhor, aí sim a consequência disso é que os nossos valores serão alterados. Enquanto nós não encontrarmos o Senhor, os nossos valores não vão ser alterados. A gente pode até brincar de religião aqui, de decorar texto, de fazer algumas atividades para que a gente ache que mudou. Mas quando o negócio aperta, vê que não muda. A gente vê que a gente prefere cuidar do nosso cachorro do que sustentar uma criança pobre. Essa é a grande verdade. De maneira que tudo que nós precisamos fazer, meus irmãos, é buscar o Senhor. E eu quero dizer para você, buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, porque está acabando o tempo. Deus está voltando, Jesus está voltando. Não é tempo mais da igreja ficar perdendo tempo com outras coisas, senão buscar ao Senhor. Meus irmãos, Deus Ele quer dizer para você, busque ao Senhor, busque. E tenha certeza na promessa de que aqueles que buscam o Senhor vão encontrar o Senhor. E quando nós encontrarmos tudo aquilo que nós achamos que tem algum valor na nossa vida, tudo isso vai perder o seu valor. Eu queria concluir contando uma história que ela é real, de um amigo meu. Teve um amigo meu que ele, certo dia, chegou para os familiares dele e falou, eu decidi ser pastor. Para os seus amigos, familiares, falou, eu decidi ser pastor e agora eu vou viver do Evangelho.
E aí sua família, os seus amigos falaram, puxa vida, mas você tem uma carreira brilhante. Por que você vai largar tudo pelo Evangelho? Por que você decidiu largar tudo pelo Evangelho? Aí ele falou assim, eu não larguei tudo, eu encontrei tudo. Ah, meus irmãos, o reino de Deus, ele é feito, por isso que Jesus fala que o reino de Deus ele é semelhante a isso, é semelhante às pessoas que encontraram tudo em Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, ou você encontrou tudo, ou você continue vivendo a sua vida. Porque quando a gente se encontra com Jesus, a nossa vida ela é transformada. E a gente precisa parar de brincar de ser cristão. Porque ou a gente encontrou tudo, ou vamos continuar brincando de ser cristãos. E o que Deus ele deseja da minha vida e da sua vida é que nós possamos, todos nós possamos cada dia buscar e encontrar essa pérola de grande valor que é Jesus Cristo. E eu tenho certeza que quando você encontrar, a sua vida vai ser transformada. E eu tenho certeza que se você buscar, você vai encontrar. E a sua vida vai ser transformada, assim como de muitos de nós já fomos. E continuará sendo para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, vamos colocar em pé.